Então, o que pode ser considerado dificuldade de aprendizagem? O que vem a ser uma dificuldade de aprendizagem? Muitas vezes a gente se refere como sendo uma desordem ou um transtorno de aprendizagem. E isso afeta diretamente a capacidade da criança aprender. Ela afeta a capacidade do cérebro absorver informações, em reter as informações, processar as informações que são transmitidas também. E ela pode ser manifesta de maneiras diferentes. A gente conhece muitas pelo nome, como a dislexia, descalculia, disgrafia, dislalia, todas essas muito presentes dentro do espaço escolar. E cada uma apresenta seus sintomas, né, ou características específicas. Mas o que é importante a gente ter sempre em consideração? Antes de detectar ou de afirmar que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, é preciso fazer uma avaliação diagnóstica para observar se a dificuldade da criança está realmente em aprender ou se é uma dificuldade metodológica. Muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco essas coisas, achando que aquela criança que é mais bagunceira, né, ou aquela criança que tem uma preguicinha a mais, é uma criança que tem dificuldade de aprendizagem. Isso nem sempre é verdade. Aliás, na maioria das vezes isso não é verdade. Às vezes são ajustes metodológicos que precisam ser feitos. Bem, na maioria dos casos, o primeiro a identificar que a criança está com alguma dificuldade é o professor. Ele observa isso na execução das atividades de sala mesmo. Normalmente na escola, ele sinaliza para o orientador educacional, ou para o supervisor, o coordenador, quem faça o acompanhamento da parte pedagógica para que possa ajudar. E o nosso procedimento a partir das avaliações diagnósticas, começar a observar que características aquela criança vem apresentando no que diz respeito à aprendizagem, quais são as principais questões que ele não está conseguindo dar conta, tentar fazer com que aquelas informações cheguem à criança de maneiras diferentes. Aí a gente vai tentar agrupamentos produtivos, atividades diferenciadas, utilização de recursos, de repente recursos audiovisuais, vamos tentar utilizar linguagens diferentes para alcançar aquele aluno de alguma forma. Ainda assim, se a gente perceber que essa dificuldade persiste, aí a gente passa para uma outra etapa, que é começar a solicitar auxílio de profissionais específicos da área. Então, o que se faz na escola? Uma vez que já foram tentadas várias estratégias e ainda assim aquelas dificuldades cognitivas persistem, a gente vai fazer encaminhamentos ou para um psicopedagogo, ou para um fono, ou para um psicólogo, de acordo com as características que a criança vem apresentando, para que possa ser feita, sim, uma investigação mais aprofundada por um profissional específico da área. A escola, então, ela está para identificar as questões, né, que vem fazendo com que a criança esteja num processo mais lento de aprendizagem. Isso não significa que a criança ela tenha um comprometimento ou uma deficiência intelectual, a gente não está falando disso, a gente está falando numa diferença no tempo de aprendizagem. E uma vez que a gente observa que essa diferença persiste, a gente vai fazer, já tentou outras estratégias metodológicas, já viu que ainda variando as estratégias, a dificuldade persiste, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos. Esse profissional, ou psicopedagogo, ou fono, ou psicólogo, é que vai fechar um ciclo de observações, investigações, para ter um parecer e retornar à escola com esse parecer. Junto com esse parecer do profissional, a gente recebe também normalmente as orientações de como a escola deve proceder em cada caso, né? Uma vez que a gente já sabe qual é a dificuldade específica da criança. Sabendo, a gente vai flexibilizar estratégias para ele, vai auxiliar na medida do possível, seja ajustando, fazendo alguns ajustes em sala de aula, modificando o lugar, se for necessário, aproximando a criança, no caso da dificuldade de ser visual, até mesmo, de repente, preparando algumas atividades diferenciadas, fazendo uma parceria com a família. Se a escola tiver, de repente, um projeto alternativo de trabalho no contraturno, a gente pode lançar a mão disso também para auxiliar essa criança, para dar uma atenção individualizada, um atendimento mais de perto. Também está fazendo alguns ajustes no formato de aplicação das avaliações ou no desenvolvimento todo do processo avaliativo.
Ainda que a gente saiba que o aluno tem o direito de ter acesso àquelas informações e de ser cobrado delas, mas a gente pode estar pensando em como adequar esse processo avaliativo de modo que aquela criança seja contemplada, seja alcançada, levando em consideração a dificuldade de aprendizagem que ela tem. Então, tudo isso é o que a escola pode estar fazendo e outras coisas mais, se ela for orientada também pelo profissional que vem acompanhando esse aluno que fechou a avaliação dele. Então, é importantíssimo também essa parceria com um profissional específico da área que vai orientar o trabalho da escola e até mesmo da família. Também uma coisa que é assim, imprescindível é o papel da família, no caso do acompanhamento dessas crianças. A gente sabe que muitas vezes, até por desconhecimento, os pais recorrem às estratégias como castigo, lançar mão de todo tipo de punição possível, né? E o que essas crianças menos precisam é disso, porque elas já lidam constantemente com o suposto fracasso de não conseguirem aprender no mesmo tempo que as outras. Então, o que é importante? O diálogo sempre, conversar com as crianças, ter por hábito cumprir as promessas feitas, ter por hábito elogiar, sempre que for solicitar alguma tarefa da criança, que também é muito importante, que isso seja feito de modo que ele possa cumprir a tarefa. Então, a gente não deve solicitar da criança que ela não seja capaz de dar. Então, o pai ou a mãe que está em casa, que conhece bem o seu filho e observa ele diariamente, sabe o que ele é capaz e é isso que ele tem que procurar pedir também da criança. Um outro auxílio que a família pode estar prestando é no que diz respeito ao cumprimento das tarefas escolares em casa. Como? Fazendo a tarefa pela criança, dando as respostas? Não, de jeito nenhum. Mas garantindo que a criança tem um horário fixo, um local adequado, silencioso, né? Que tenha um material disponível, que esse material seja um material atraente, para que ele possa se sentir motivado também. E que cada conquista que a criança tenha, por menor que seja valorizada. O trabalho de valorização das conquistas pequenas dessas crianças é imprescindível, tanto na escola quanto em casa. Então são alguns cuidados e alguns procedimentos que a gente pode ter dentro da escola, em casa, que vão fazer diferença para essa criança que tem, seja qual for a dificuldade de aprendizagem. Take me back, yeah, back to summer paradise. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand.